Passa aqui, ora por nós. Ele vai estar orando, também faz parte do ciclo de oração. Vai estar orando para nós estar lendo uma palavra de Deus, que vamos estar meditando um pouco então nessa palavra. Vamos estar em pé para nós estar orando. Irmã Júlia vai estar dirigindo a Deus em oração. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Vamos orar, a igreja pode orar junto. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, agradecemos a tua presença nessa noite, para buscar de ti, Pai amado. O Senhor é aquele que tudo pode, que tudo faz, oramos, Senhor. Pedimos a tua graça, a tua presença, Pai amado. Oramos o teu poder sobre as famílias que estão aqui, Pai amado, nessa noite. Leva toda a família da fé na tua presença nessa noite, Jesus. Porque o Senhor está aqui na presente no nosso lugar. O Senhor está mais presente aqui nesse lugar, meu amado. Deus, vai cada dia mais, nós precisamos do Senhor todos os dias. Nós temos que ter depósito do Senhor, temos coragem para buscar de ti, Pai amado. Nós temos que ter depósito do Senhor para buscar do Senhor. Lembrando da tua graça todos os dias sobre a tua família da fé, Pai amado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para nos dar vitória nas horas da necessidade. Porque nós temos uma necessidade de buscar de ti. Nas horas que não temos necessidade, também temos que buscar do Senhor. Porque o Senhor é aquele que nós cura, que nós. A fé tem que ter fé. Se não tiver fé, Ele cura nós de uma hora para outra. Porque nós temos que recorrer a Ele para buscar. Para nós poder, temos que recorrer ao Senhor para nós ter misericórdia do Senhor. Porque não é de qualquer maneira que nós vamos ao céu. Porque nós temos que estar preparados e obedecer para poder morar com o Senhor. Morar com o Senhor não é de qualquer maneira. Nós temos que cuidar das nossas vidas para poder morar com o Senhor. Buscar o Senhor todos os dias. Todos os dias, todas as horas, nós temos que estar com o pensamento na presença do Senhor. Eu te peço nesta noite, Pai, guarda a minha família onde elas estiverem, Pai. Guarda a família dos irmãos aonde estiverem nesta noite, Pai. E tudo eu te agradeço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus, meus irmãos. Vamos estar lendo a palavra no primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 11. Vamos estar lendo enquanto já estamos em pé, já oramos juntamente com a irmã Júlia. Já podemos falar com Deus mais uma vez. Mateus, capítulo 11. E o versículo 7 em diante, vamos estar lendo esta palavra, meus irmãos. Mateus, capítulo 11, versículo 7. Os irmãos acham, ontem à tarde também a igreja promoveu o trabalho das crianças, o departamento, casa infantil e juvenil, pré-adolescente, promoveram o trabalho ontem à tarde, abençoado. No dia 17, tem mais um encontro, vocês estão convidados, as crianças, né? Dia 17, agora que é o sábado, né? Então, convidando em nome do departamento aí, para estar sábado à tarde. Ontem, como já falamos, então, aconteceu um trabalho que é um trabalho especial para as crianças, pré-adolescentes, e sempre é uma bênção, o esforço também das irmãs, das professoras e de toda a igreja. Os irmãos acharam, meus irmãos, Mateus, capítulo 11, versículo 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas?
Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante. Glória a Deus, vamos continuar lendo. O qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 20. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Jesus, ele disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, Jesus continuou dizendo, elevar-te-ás porventura até o céu? Aí ele mesmo responde, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Amém, meus irmãos? Pode acertar, adorando o nome do Senhor Jesus. Nós adoramos a Deus, porque a palavra de Deus é fiel, verdadeira, imutável, inerrante, permanece para sempre. E nós, quando examinamos, você quando examina a palavra de Deus, cada vez que nós lemos, meditamos, o Espírito Santo tem mensagem para nós. Nós vimos já no início do culto, o presbítero Hélio fazendo leitura. Se alguém tem sede, se alguém abrir o seu coração, eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei com ele e cearei ele comigo. Então, meus irmãos, nós lemos esta palavra de Deus, nós lemos esta palavra aqui no livro do primeiro livro do Novo Testamento, o livro de Mateus. O que Jesus está falando aqui, meus irmãos? Jesus está falando, em primeiro lugar, ele está testemunhando da vida de João Batista. Jesus deu testemunho, ele deu testemunho da vida de João Batista. O que Jesus disse da vida de João Batista? Os nascidos de mulher, não há nenhum outro, ninguém apareceu maior do que João Batista. Nos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. O que Jesus está querendo dizer para nós? Está dizendo para nós, melhor, nessa noite, meus irmãos, que se eu e você nos colocarmos na presença de Deus, nos colocarmos diante de Deus e procurar fazer, se esforçar para fazer a vontade de Deus,
Deus tem mais coisas ainda para fazer por nosso intermédio, por teu intermédio, do que pela vida de João Batista. Amém, meus irmãos? O que falta para nós hoje? O que precisamos hoje, irmão? O que precisa para nós hoje, meus irmãos? É nós esforçarmos. Alguém falou, alguém diz por aí, existem pessoas que dizem por aí, meus irmãos, que agora, no tempo da graça, o tempo que nós estamos vivendo, não precisa fazer mais nada. Jesus já fez tudo por nós. Está correta essa expressão? Não está bem correto. Quando Jesus disse está consumado, quando ele estava ali na cruz, ele disse está consumado. Quando ele disse isso, o que é consumado? Ele estava querendo dizer que a vida dele, da parte dele, ele tinha feito tudo. Ele tinha obedecido, ele tinha sido escarnecido, ele tinha sido zombado, ele foi até a morte, diz a Bíblia, e morte de cruz. Então ele abriu os braços e ele disse está consumado. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que ele expirou, e naquela hora o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quer dizer, aquela hora ali, Deus abriu um novo caminho, Deus abriu um novo testamento. Por isso que a Bíblia diz o Novo Testamento abriu então um tempo da graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas agora o que precisamos fazer, meus irmãos? Jesus ele disse aqui, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. É necessário esforço para se apoderar de alguma coisa? Será que é necessário esforço? Ou será que de braços cruzados, sem fazermos nada, vamos conseguir alguma coisa? Na vida secular, irmão, se alguém quiser se formar no nível superior, ou mesmo no ensino médio, a exemplo da minha pessoa, tive que fazer estudar, fazer uma prova, fazer alguma coisa. Se alguém quiser se formar no ensino superior, como falando, ele vai ter que se esforçar, vai ter que fazer uma economia. Geralmente faz uma economia, tem custo, tem corrida, tem noites, quem sabe, estudando, que antecede as provas. Há um esforço para conseguir alguma coisa, para comprar um veículo, quem sabe fazer uma economia, deixar de comprar outra coisa, para comprar uma casa própria. Só citando algum exemplo, será que vem alguma coisa assim que cai assim no nosso pé? Não, qualquer coisa na vida secular, esforço, trabalhar, levantar cedo. A maioria de nós, os irmãos, as irmãs também, alguns já estão aposentados, graças a Deus, mas a maioria levanta cedo, 6 da manhã, quem sabe 5, 6, 7, cada um tem o seu horário, mas a maioria levanta 5, 6, 6 e meia da manhã, levanta cedo, às vezes toma um café ligeiro, apressado, às vezes nem toma café, não esquecendo de orar antes, né? Senão já sai mal, não esquecendo de falar com Deus antes, senão já sai mal, já começa mal o dia. Mas ele levanta e ele tem que batalhar, tem que suar. A Bíblia diz que no suor do rosto ganhar um pão de cada dia. Isso é um esforço que nós fizemos, os alunos fazem no inverno. Aqui tem os alunos aqui estudam, levantam, não interessa se está caindo, a geada não cai, não interessa se está geando, não interessa se está neblinando, não interessa se está um calor de 40 graus, ele levanta, ele vai, porque ele quer estudar para se promover, fazer um curso e trabalhar, ter quem sabe uma vida um pouco melhor. O que é isso? Esforço. Agora a Bíblia, a palavra de Deus aqui, Jesus, quem falou essas palavras? Jesus que falou, meus irmãos. A nossa pedra de esquina, como diz a Bíblia, o nosso alicerce, Jesus ele disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. O que é melhor, irmãos? O que é melhor nós dobrar os nossos joelhos e falar com Deus? Assim como eu digo, que é melhor para o nosso corpo ficar, quem sabe, 15 minutos prostrado,
O que é melhor? Ou tomar umas 5 cuidas de chimarrão, secar uma erva, secar uma térmica de erva, tomando para o nosso corpo. O que é melhor? Nós ficar, quem sabe, vindo fazer alguma coisa no reino de Deus, ou quem sabe ficar dormindo para o nosso corpo? O que é melhor? Muito melhor ficar dormindo, muito melhor ficar tomando chimarrão, embora também tome chimarrão. Não estamos dizendo que não podemos tomar. Para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa comodidade. Será que a nossa carne, falando do nosso corpo, será que ela gosta de orar? Vamos ser sinceros, a nossa carne, será que ela é apaixonada? A coisa mais boa que tem, a coisa mais maravilhosa que tem é nós vir na casa de Deus, ou na nossa casa orar. A coisa mais maravilhosa que tem, não enfrentamos nenhum motivo. Será que é isso que acontece? Não, vamos ser sinceros. Na maioria das vezes o nosso corpo, a nossa carne, ela não quer esforço, ela quer só no sentido espiritual. Vamos lá hoje, eu vou lá hoje e eu vou ver o que Deus tem para mim lá. Mas não, eu estou falando para mim, mas na verdade eu mesmo não faço nada. Será que é assim o reino de Deus? Não, meus irmãos, é necessário esforço. E se você veio aqui nessa noite, você deixou, quem sabe, para ficar tomando chimarrão e depois você vai poder fazer isso, você deixou de ficar no conforto do teu lar, e você veio na casa de Deus, e houve um esforço. Quem sabe alguém gastou 1 litro de gasolina, aqui tudo mora perto, mas existem pessoas, eu conheci pessoas. Eu mesmo morei muitos anos longe da igreja. Teve uma época que eu fiquei sem automóvel, eu e a minha esposa e meus filhos. Nós ficamos sem automóvel, nós morávamos 3 quilômetros aproximadamente longe do templo, da casa de Deus. Algumas vezes nós fomos a pé na casa de Deus, e olha que passa ligeirinho, mano, nem vê caminhar 3 quilômetros, acostuma, e não somente acostuma, sabe o que, não? Quanto mais esforço, quanto mais sacrifício, quanto mais esforço da nossa parte, mais Deus nos abençoa. Amém? Porque alguém diz assim, a igreja, Jesus não opera mais milagre como antigamente. Antigamente, meus irmãos, as pessoas sofriam muito mais, se esforçavam muito mais pelo reino de Deus. Jesus disse, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Alguém diz que não precisa buscar a Deus, não precisa orar, porque Jesus já fez tudo, repito, Ele fez tudo que cabia a Ele. Agora nós precisamos buscar a Deus. E a melhor coisa que tem, nós buscar, clamar a Deus, até Deus ouvir a nossa voz. Mas melhor ainda, irmãos e irmãs, melhor ainda, clamar a Deus até nós ouvir a voz de Deus. Entenderam, irmão? Nós clamamos a Deus até Deus ouvir a nossa voz. Não é assim que nós fizemos quando nós oramos. Nós queremos que Deus ouça a nossa voz. Senhor, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Embora a oração não comece pedindo, a oração eficaz é aquela oração do Pai Nosso, a oração modelo. Pai Nosso que está no céu, quer dizer, já está adorando a Deus, não está pedindo. Pai, é a oração modelo, não é a oração de uma igreja. Nenhuma igreja é proprietária da oração do Pai Nosso. Nenhuma igreja é proprietária, tem a patente, não. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, quer dizer, começa adorando a Deus. Pai Nosso, reverenciando a Ele e sabendo que é dele que vem. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Nós vemos aqui do reino. O que é reino, mano? Venha o teu reino, quer dizer, em outras palavras, Senhor, manda na minha vida, manda na nossa vida. Reino, irmão, é sinal que tem um capitão, tem um rei. Quando fala em reino, é sinal que tem um rei, tem alguém que manda, tem o rei, tem os súditos, tem aqueles que obedecem. E a oração, quando falamos, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, santificado seja o teu nome. Você ouviu alguma petição até aqui, não? Está prestando atenção, né? Você já leu na Bíblia, você já sabe, podemos fazer essa oração também, não é proibido. Você já viu alguma petição até aqui? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... Você viu Jesus pedindo alguma coisa? Até que não, não. Ele está só adorando a Deus. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou daí que ele
daí na segunda parte Jesus começa a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí Jesus começou agora a pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Livrai-nos do mal. Aí ele começou a pedir: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração modelo. A oração modelo, não, é claro que nós podemos orar, nós oramos das nossas palavras, da nossa maneira. Alguém diz: eu não sei orar. Tem um menino aí que está aprendendo a caminhar, aprendendo a falar, que é o Samuel, aprendendo a caminhar, está nos primeiros passos e aprendendo a falar todo dia. A criança, quando começa a falar, meus irmãos, você já viu alguém criticar uma criança que está aprendendo a falar, falando mal, assim, troca o L pelo L? Você já viu? Não, nós não criticamos. Aqui tem um moço meio pequeno ainda. Nós não criticamos quando uma criança fala mal, fala a palavra pela metade. E nós não criticamos, por quê? Porque nós entendemos que uma criança, ela não tem a sabedoria ainda, ainda não aprendeu a falar bem. Por que nós estamos falando isso, meus irmãos? Mesmo que nós seja criança, alguém seja criança espiritual, quer dizer, está nos primeiros passos, está agora sem aprendendo. Deus que é o nosso Pai, Ele não nos critica. Se porventura nós dobramos nosso joelho, ou sentado mesmo na beira da cama, nós chegamos na presença dEle, quem sabe não temos nem palavra. Se somos ainda estamos aprendendo a orar, não oramos, não sabemos ainda orar, mas Deus, Ele olha da nossa sinceridade, com as nossas palavras, não aquelas palavras bonitas, aquelas palavras assim, muito bonitas, mas Deus olha como filho, mesmo não sabendo falar, mas tem vontade de falar. Glória a Deus. Uma criança, como falamos, ela não sabe falar perfeito, mas ela tem vontade de falar. Ela fala do jeito que ela sabe, ela fala do jeito que consegue, pela metade. A igreja do Senhor Jesus, repito, nós precisamos ter desejo de falar, de clamar a Deus, até Deus ouvir a nossa voz. E repito, e melhor ainda, nós clamar a Deus até nós ouvir a voz de Deus. Você sabia disso? Que quando nós falamos com Deus, além de Deus ouvir a nossa voz, nós precisamos também estar com nossos ouvidos espirituais, se é que você me entende, com o nosso coração. Quando nós estamos falando com Deus, muitas vezes Deus quer falar conosco também. Não é só nós falar com Deus, mas Deus quer falar conosco também. Amém, meus irmãos? Deus quer falar conosco porque o reino de Deus é tomado por esforço, e se nós se esforçarmos, nós se apoderamos dele. Glória a Deus. Será que alguém recebe alguma coisa sem esforço, no sentido espiritual? Não, meus irmãos. Por que existem pessoas que não conseguem vencer? Não estamos criticando aqui, mas muito pelo contrário, queremos ser amigos e queremos falar, precisamos falar o correto, a verdade, assim como os obreiros também precisam, os irmãos. Por que muitas pessoas não conseguem vencer determinadas áreas da sua vida? Porque eles deixam de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E tem outra palavra que eu gosto muito que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe. Mateus capítulo 7, versículo 7. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Glória a Deus. O que falta na nossa vida, meus irmãos? O que precisa? Me incluo junto. Nós clamar mais, nós nos esforçarmos, nós clamarmos ao Senhor. Alguém diz: não precisa mais orar, porque já somos salvos. Você já não viu alguém falando isso? Não precisa mais orar, nós somos salvos. Não. Nós não fizemos alguma coisa para ser salvo. Nós fizemos porque a pessoa já é salva. Se a pessoa é salva, ela automaticamente tem prazer nas coisas celestiais. Estão entendendo, meus irmãos? Ninguém faz alguma coisa para ser salvo. Alguém diz: não, então tem que fazer tal coisa para ser salvo. Não. A pessoa, quando ela é alcançada pelo Senhor, ela é salva. Então, se ela é salva,
os frutos vai aparecer no seu coração, na sua vida. Ele vai aparecer o salvo, o nascido de novo. Ele tem sede do alimento. Quando uma criança, ela nasce, meus irmãos, quando a criança nasce, as primeiras horas já de vida, o primeiro momento, não precisa, é natural, é da natureza humana. Eu já tive nossos filhos também, já temos nossos filhos, é da natureza. A criança, mesmo pouquinhos minutos de vida, com poucas horas de vida, ela automaticamente ela vai procurar alguma coisa. O médico às vezes coloca o dedo, muitas das nossas crianças, não me lembro qual, o médico colocou o dedo mindinho e já começou um pouquinho, um minutinho ali, não me lembro, quem sabe 30, a criança automaticamente ela tem fome, já começa a desejar o alimento. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado. Se já nascemos de novo, aí nós temos fome de alimento, que falando no sentido espiritual. Se já nascemos de novo, nós temos sede de alimento, de se aproximar de Deus, de buscar mais a graça de Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Diz a Bíblia aqui que o reino dos céus é tomado por esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. O que é o reino dos céus? Já foi falado antes ali. O reino, quando fala reino, é porque tem um general, tem um rei, tem um capitão. Você sabe que tem o reino de Deus, o reino do céu, tem o reino do diabo também, que é o diabo, o chefão, o chefe, e tem os seus súditos, que são os demônios. A Bíblia diz, os principados, os potestados. Tenho as pessoas que obedecem ao reino dos céus, quer dizer, se esforçam, se apoderam dele, quer dizer, se apoderar, pegam ele, ganham ele. Tem os homens, as pessoas que fazem parte do reino dos céus, e tem as pessoas que fazem parte do reino do inimigo. Mas você que está aqui nessa noite, com toda certeza você veio aqui porque você faz parte do reino de Deus. Quando fazem parte do reino de Deus, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Quem faz parte do reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus, ele tem experiência com Deus. Ele cada dia que passa, ele tem experiências com Deus. Você sabia, irmão, que eu ainda creio em Deus que faz sair água da rocha? Eu ainda creio em Deus que faz coisas que nós não podemos fazer. Eu ainda creio em Deus que tem poder para desfazer com as obras do adversário. Eu ainda creio em Deus que liberta o viciado. Eu ainda creio em Deus que transforma o mais um pecador. Eu ainda creio em Deus que cura o enfermo. Eu ainda creio em Deus que tem poder no céu e na terra. Eu ainda creio nesse poder que diz a Bíblia: aqueles que se esforçam se apoderam dele. Aqueles que tomam força, aqueles que desejam, aqueles que fazem alguma coisa, aqueles que negam a si mesmo, a bênção de Deus o alcança. Ei, pastor, Pai, bendito é o nome do Senhor. Triste a pessoa, triste a humanidade, triste a pessoa que não se esforça no reino de Deus. O que acontece? Ele vai sofrer na mão do adversário. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. O reino de Deus, aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quantas pessoas no passado, meus irmãos, que se esforçaram e se apoderaram, quer dizer, tomaram posse, compraram, se apoderaram, quer dizer, pegar alguma coisa. Pessoas que se esforçaram, meus irmãos. Elias, eu estou citando um exemplo aí. Elias, que mesmo na perseguição, ele se esforçou. Diz a Bíblia que Jeremias, Ezequiel, eles pregavam a mensagem de Deus. Eles levantaram lá em Jerusalém e diziam: assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias, principalmente Jeremias, lá em Jerusalém, Jeremias dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, arrependei-vos, porque senão virá o juízo de Deus. Diz a Bíblia que Jeremias sofreu, lançado no calabouço, lançado no
calabouço, para quem não sabe, é um buraco lá embaixo, geralmente com lama, aqui cai, atola até aqui, ó. Diz a Bíblia que lançaram Jeremias, não por causa de negócio mal feito, mas por causa da palavra de Deus. Diz a Bíblia que lançaram Jeremias no calabouço, mas não tinha água, somente lama. Eu creio que atolou até aqui, ó, o joelho de Jeremias atolou na lama, e isso é um esforço terrível, isso é um esforço muito grande. Nós não sofremos nem metade do que muitos servos de Deus sofreram no passado, mas eles se apoderaram, eles não desistiram, e diz a Bíblia que Deus foi com Jeremias. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Hoje, Deus irmão, se perguntaram quem quer vitória. É claro que todos nós queremos, e até eu quero vitória, mas se queremos vitória, se almejamos a vitória, deve haver também na nossa vida um esforço. Aquele que se esforça se apodera do reino de Deus. O que é isso? Aquele que se esforça, ele recebe o milagre de Deus. Deus está falando aqui nessa noite, meus irmãos. Aquele que se esforça, aquele que não se deixa levar pela maioria, pelas opiniões dos outros, ele não se deixa levar, ele recebe a libertação da parte de Deus. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Falamos de Elias, de Jeremias, de tantos outros, meus irmãos, que sofreram por causa do Evangelho. João Batista foi o que Jesus falou aqui. Nós começamos a leitura dos nascidos de mulher, quer dizer, dos homens, das pessoas normais, ser humano, no caso, dos nascidos de mulher. Não há nenhum maior que João Batista. De que morreu João Batista? Alguém? Eu creio que nós podíamos até perguntar para as crianças, eu creio que as crianças sabem. Do que morreu João Batista? Como foi a morte? Algumas das crianças, adolescentes respondem para nós. Como foi a morte de João Batista? Deu um infarto, acidente de carro, como é que foi? De moto, como é que é? Cortaram a cabeça. Eu estava só no caso sentido, os irmãos terem moto, nem existia naquela época. Não foi acidente de moto, que nem existia, não foi acidente de carro, porque não tinha. Poderia ter sido um infarto, já existia naquela época, embora menos. Mas não foi de infarto, não foi de derrame, não foi com uma facada, não foi de câncer, não foi de qualquer outra coisa. Diz a Bíblia que João Batista, por causa do reino de Deus, por causa que ele almejava algo maior, ele não almejava somente as coisas terrenas, ele almejava, diz a Bíblia que foi o que antecedeu, o que preparou o caminho do Senhor. E ele diz a Bíblia que ele se esforçou. Jesus chegou a dizer que dos nascidos de mulher não tinha nenhum maior que ele. De que morte morreu João Batista? As crianças responderam ali. Tiraram a cabeça, e outro respondeu também, olhando o Davi. Degolaram, tiraram a cabeça. Ó, aqui ó, sem dó e sem piedade. Será que Deus tinha abandonado João Batista? Será que aconteceu porque será que Deus tinha abandonado? Não, meus irmãos. João Batista perdeu a cabeça. João Batista teve essa sentença porque ele não concordou com o rei Herodes. Por que ele não concordou com o Herodes? Qual é o problema do rei Herodes? Diz a Bíblia, para aqueles que já leram a palavra, diz a palavra de Deus que Herodes, ele estava coabitando com a mulher do seu irmão. Ele estava em adultério, estava coabitando com a mulher do seu irmão. E João Batista chegou para Herodes e disse: Herodes, não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Quantas cabeças hoje, meus irmãos, voam ainda por causa disso? Não literalmente. Quantas cabeças hoje? Tem uma palavra de Deus lá no livro no Timóteo, Novo Testamento, que o Espírito Santo ele revelou para o apóstolo Paulo que nos últimos tempos as pessoas não quereriam ouvir, não suportariam, não sofreriam, uma tradução, não suportariam a sã doutrina, mas querendo ouvir aquilo que lhe agrada, amontoariam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que acontece hoje, irmão? O que acontece nos dias atuais? Se você falar a palavra de Deus, se você
profeticamente falando a palavra de Deus, é lógico que vai ferir o nosso ego, é lógico que alguma coisa vai nos querer corrigir, vai querer nos colocar na linha, como podemos dizer, vai nos exortar. E se nós queremos não agradar a Deus, nós devemos aceitar a palavra de Deus. Voltando aqui para João Batista diz para Herodes que não era lícito possuir a mulher do seu irmão. Quando Herodes, na sua data de aniversário, na sua festinha de aniversário, que é a data ainda que se comemora a festa de São João, etc. Na sua festinha de aniversário, nem todos comemoram, não preciso comemorar, não tem motivo, não encontrei na Bíblia comemorar isso aí, e nem vamos encontrar, e nunca mais vamos encontrar. A festinha do aniversário de Herodes, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que por causa de João Batista, ele tinha afrontado Herodes com a palavra, com a verdade. Diz a Bíblia que na festinha de Herodes, a filha de Herodias, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que dançou sensualmente, fez uma musiquinha, fizeram uma musiquinha ali, dançou sensualmente, conforme as pessoas veem por aí, mundo afora. Hoje largamente está escancarado por aí, menininha de 5 anos já está por aí. Diz a Bíblia que a filha de Herodias dançou sensualmente, e o Herodes falou para Herodias: pede o que queres, até metade do reino te dou. Quer dizer, a dança agradou Herodes, porque ele já estava na carne, a sua vida já estava inclinada para o adultério, a sua vida já estava inclinada para o pecado. Então aquela dancinha ali agradou ele, e ele disse, isso está na Bíblia e é no Novo Testamento ainda, não é no tempo é no Novo Testamento, é no nosso tempo. Diz a Bíblia que Herodes, ele disse: pede o que quiser, que até a metade do reino. O que a Herodias disse? Vou aproveitar a oportunidade. Eles podiam pedir prata, podiam pedir ouro, mas não, eles precisavam não aproveitar a oportunidade agora. Qual é a nossa oportunidade? É terminar com esse homem, terminar com esse João Batista, que fica falando para mim que eu não posso possuir a mulher do meu irmão. Que enjoação é essa? Deus quer só, que Deus é amor, Deus, que negócio é esse de não é lícito possuir a mulher? Esse negócio de não aceita essa palavra. Vamos aproveitar a oportunidade e vamos devorar esse homem. E diz a Bíblia que a filha de Herodias pediu a cabeça de João Batista num prato. Chegou, dali a pouco, João Batista estava no cárcere. Dali a pouco chegou a cabeça de João Batista. Vamos dizer que fosse aqui esse vasinho bonito aqui. Chegou aqui, a cabeça está aqui, a cabeça, está aqui, Na verdade foi a Herodias que pediu. Está aqui a cabeça de João Batista. Quem que foi o vitorioso? Foi a Herodias que pediu a cabeça? Quem que foi vitorioso? Ou foi o João Batista que perdeu a cabeça? Foi João Batista, que perdeu a cabeça. Foi ele que foi vitorioso. Mas como isso? Sim, meus irmãos, ele perdeu a cabeça, mas ele não perdeu o reino dos céus. Amém, meu irmão? É melhor perder a cabeça, no sentido, agora os irmãos estão entendendo, é melhor nós perder alguma coisa nessa vida, mas herdar o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, para nós ir já para o lado da conclusão, para não tomar não ir muito além. Nós temos leitura aqui daquela cidade que Jesus amaldiçoou. Você já tinha lido essa palavra? Agora saindo de João Batista, daquelas 3 cidades que Jesus amaldiçoou: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Você já tinha lido essa palavra? Foi Jesus, não foi outro. Jesus disse: ai das cidades impenitentes. Uma desses lugares, que é Cafarnaum, meus irmãos. Um desses lugares nós estivemos, em Corazim e Betsaida não estive, mas em Cafarnaum estivemos visitando. É só ruínas até hoje, meus irmãos, até hoje é ruína. Cafarnaum fica às margens do Mar da Galileia, bem às margens do Mar da Galileia. Existem as ruínas da sinagoga, hoje ainda, nos dias atuais. Se você ir lá, você vai ver, ou você vê pode ver nas redes sociais, as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. Essa sinagoga,
ela foi construída, foi desmanchada várias vezes, uma vez com um terremoto, outras vezes com outras maneiras. A sinagoga que está lá hoje, as ruínas que está lá hoje, ela foi construída em cima do mesmo lugar da sinagoga do templo de Jesus. Os alicerces, as pedronas grandonas, mais ou menos desse tamanho assim, os alicerces que existem lá são originais da época de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus ele pregava nessa sinagoga em Cafarnaum. Jesus ele pregava e operava milagre. Por isso que ele disse aqui, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum. Sabe por que ele disse isso? Porque Jesus operou milagre, irmão. Olha que imagina nós, irmão. Imagina nós, eu e você, homem limitado, não dá nem para. Jesus, ali na região da Mar da Galileia, do Mar da Galileia, água doce, ali Jesus multiplicou pães, 2 pães e 3 peixinhos, ali montou multidão, ali Jesus acalmou a tempestade, curou o filho de Jairo, ali Jesus fez muitos milagres. Mas o que diz a Bíblia, meus irmãos? Que aqueles milagres que Jesus operou ali, não foi o povo, eles não se arrependeram. O que nos ensina isso, meus irmãos? Os milagres que Jesus opera hoje, operou no passado e opera hoje ainda. Milagre é bom e é bíblico, milagre é necessário. Eu mesmo já recebi. Tem alguém da minha família, eu tenho alguém da minha família, não vou citar nome aqui, eu tenho alguém da minha família que quando era pequena, caminhava assim, você põe o microfone agora, caminhava assim, assim, para você ver assim, 2 centímetros uma perna, caminhava assim, você já viu, você não viu os caminhando, caminhava assim, Nós temos raio-x, não estou emocionando, contando coisa aqui para inventar, não há necessidade disso, nem precisamos, nem podemos. Temos raio-x, fomos no hospital em 3 de maio, consultamos com um médico, que é o maior médico de ortopedia, que é a família Ikoff, agora o nome do médico não me recordo bem, era o filho do final Armando, a família Ikoff lá de 3 de maio, que é da região, que são os especialistas em parte de ossos, de quebradura, etc. É uma clínica especialista, já faz uns quantos anos, então você caminhava assim, tinha 2 centímetros mais curto. E hoje, você pergunta, caminha assim, você já viu algum dos meus filhos, um filho caminhando assim? Já viu? Viu alguém com ele? Não. E uma caminhada, o que é isso, irmão? Milagre. Isso nós devíamos falar mais seguido, nós devíamos falar falar mais as coisas, tantas outras coisas, irmão. Uma vez, uma das nossas crianças, quando era bem pequenininho, não me lembro qual deles, mas muito pequeno, ficou mal às horas da noite, madrugada. Nós morávamos no interior, longe da cidade, 30 quilômetros longe da cidade, onde teria hospital, quase 40 praticamente quilômetros de 3 de maio, e ficou mal de madrugada, e nós pensamos na hora então pegar o carro e ir para o médico, mas nós pensamos, não, antes de ir para o médico, vamos fazer uma oração, vamos pedir misericórdia, vamos clamar a Deus, na hora, irmão, mas na horíssima mesmo, dali um minuto, a criança ficou boa, ficou sarada, ficou curada. Que é isso, irmão? É milagre. Glória a Deus. Será que Jesus opera milagre ainda, irmão? É claro que sim. Agora, uma coisa importante, irmão, que milagre não salva. Agora foi uma água fria na coberta. Parece que é uma água. Milagre, é bom milagre? Sim. Bíblico? Sim. Jesus opera milagre? Sim. Jesus abre portas? Sim. Jesus cura? Sim. Jesus liberta? Sim. Jesus faz muitas coisas. Agora, cura divina do corpo não garante salvação. Qual o objetivo da cura divina? É mostrar o poder. Jesus diz aqui, o reino dos céus é mostrar o poder do reino de Deus. Para quê, meus irmãos? Para quê? Para as pessoas se converterem, para as pessoas se arrependerem. Agora, o milagre, irmão, a cura divina, o milagre, se não houver arrependimento, esta cura e este milagre vai servir de testemunho para o dia do juízo, não? Você crê nisso? Se não houver a pessoa que ver, a pessoa que contemplar o milagre, a pessoa que
Quem sabe alguém que está aqui recebeu o milagre. Se nós recebemos o milagre, meus irmãos, nós precisamos valorizar esse milagre e servir a Deus o resto da nossa vida. Por quê? Porque se recebemos alguma coisa de Deus, se nós não servirmos a Ele, se nós não obedecermos, se nós não nos arrependermos, esse mesmo milagre, ele vai servir de juízo. Glória a Deus, ele vai servir de juízo. Jesus vai dizer um dia: você recebeu o milagre, você viu o poder de Deus, você foi testemunha do poder de Deus, mas mesmo assim você não quis. E essas 3 cidades aqui, vamos para encerrar, essas 3 cidades, até hoje é só ruína. Cafarnaum, como nós já falamos, não existe casa, é só a sinagoga destruída. Houve um terremoto grande. Corazim também houve um terremoto no ano 250 depois de Cristo, não estou equivocado, 250, 300, após 300 anos depois que Jesus falou, 250, 300 anos, houve um terremoto e só existe ruína. E esses 3 lugares, meus irmãos, até hoje é só ruína. Tentaram edificar, tentaram construir, mas não houve. Até hoje é ruína. Por quê, meus irmãos? Porque nós não podemos brincar, meu irmão, com a misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Não podemos brincar. Você vê aqui que foi Jesus que disse: ai das cidades impenitentes. Quer dizer, Jesus estava dizendo: ai daquelas pessoas que ouvem a palavra, que veem os milagres, que são testemunha do poder de Deus e não se arrependem. Mas aqui está o povo. Você está aqui nessa noite porque você almeja abrir, como diz a palavra no início, abrir a porta. Quantos querem abrir a porta do seu coração? Glória a Deus. Se coloca em pé, vamos estar orando a Deus. Ainda temos tempo, mas vamos estar orando ao Senhor. Vamos dar o giro, vai passar aqui, vai estar orando por nós, vai estar orando pela feira. Nós temos o nossa igreja, né? Nosso encontro, mais um culto de adoração do Senhor, na terça-feira, 19h30 horas. E no próximo domingo, novamente, estaremos aqui reunidos. E na quarta-feira, então, já foi falado desse convite. Você pode estar participando também na quarta-feira. Bem-vindo também. Deus abençoe a todos. Então, vamos levantar nossa mão, vamos guardar as coisas de Deus no nosso coração. Nós agradecemos a presença de todos também. Em nome de Jesus, vamos levantar nossa mão, vamos dizer: com Cristo somos mais do que vencedores. Deus é por nós.